Você já sentiu que está esperando por algo que nunca chega? Como se Deus estivesse em silêncio enquanto você precisa de respostas? A espera pode ser angustiante, mas e se esse tempo não fosse um atraso, e sim um preparo? E se em vez de um castigo, fosse um convite ao crescimento? A gente costuma achar que o silêncio de Deus é ausência. Mas se fosse um teste, José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, traído por aqueles que deveriam protegê-lo e preso injustamente. Ele passou anos esperando, sendo moldado no sofrimento. Poderia ter desistido, mas escolheu confiar. Enquanto parecia que nada acontecia, Deus estava trabalhando em sua formação, preparando-o para um propósito maior. Quando chegou o tempo certo, Deus o colocou como governador do Egito, e sua história se tornou um testemunho de resiliência e fé. Se ele tivesse sido liberado antes, não teria aprendido tudo o que precisava para liderar, para ser sábio nas decisões e compassivo com aqueles que o feriram. Às vezes, o silêncio de Deus não é um castigo, mas um treinamento para algo muito maior do que imaginamos. Em vez de reclamar da espera, pergunte-se: o que posso aprender nesse momento? Anote isso e veja como Deus está te moldando. Faça uma lista das situações em que teve que esperar e reflita sobre como cada uma delas contribui para o seu crescimento pessoal. A maior lição pode estar na jornada, não apenas no destino. Use esse tempo para fortalecer sua paciência, desenvolver novas habilidades e se preparar para o que está por vir. Talvez Deus esteja moldando algo em você que será essencial lá na frente. Sabe quando você quer tanto algo que quer dar aquele jeitinho? Foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Deus prometeu um filho, mas como estavam impacientes, decidiram resolver por conta própria. Eles acreditaram que estavam ajudando Deus a cumprir a promessa, mas na verdade estavam gerando uma grande confusão. Resultado, criaram um problema gigantesco que gerou conflitos familiares e consequências que perduram até hoje. Quantas vezes a gente faz isso na vida? Quando achamos que sabemos o que é melhor para nós, acabamos nos precipitando e tomando decisões que nos afastam do propósito de Deus. No desespero, agimos de forma errada, que nos custam caro e nos trazem arrependimentos profundos. Ao invés de confiar no tempo perfeito de Deus, tentamos acelerar as coisas e acabamos trazendo mais dor do que solução. É preciso lembrar que quando Deus promete algo, Ele também providencia o caminho certo para que aconteça. Aprender a esperar é uma forma de exercitar a fé e de confiar que Ele tem o melhor para nós. Respira fundo e reflita. Estou tomando essas decisões por fé ou por medo de esperar? Pense nos motivos por trás de suas escolhas. Analise se há sinais de precipitação ou ansiedade e busque discernimento antes de agir. Muitas vezes, a resposta certa não vem na pressa, mas na paciência de aguardar um momento ideal. Se necessário, ore e peça sabedoria para entender se está se movendo pela vontade de Deus ou pelos desejos de resolver as coisas rapidamente. Escreva suas reflexões em um diário e observe como suas decisões podem mudar quando guiadas pela fé e não pelo medo. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria pensaram que era tarde demais. O desespero tomou conta e suas lágrimas refletiam um sentimento de perda irreparável. Mas Jesus não estava atrasado. Ele estava esperando o momento perfeito. Ele sabia que aquela situação seria uma grande demonstração do poder de Deus. E o que parecia um fim se tornou um recomeço. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre. Foi uma prova de que o tempo de Deus sempre tem um propósito maior. Quantas vezes você achou que estava perdido, mas depois percebeu que Deus tinha um plano maior? Às vezes, aquilo que enxergamos como um atraso ou uma falha é apenas um processo divino para algo ainda melhor. Confiar no tempo de Deus não significa entender tudo no momento, mas sim acreditar que Ele sabe o que é melhor para nós. E se no lugar da angústia você escolhesse confiar? Troque a pergunta: por que isso está demorando, por o que Deus quer me ensinar nesse processo. Essa mudança de mentalidade transforma a espera em crescimento. E em vez de se deixar levar pela ansiedade, veja esses momentos como uma oportunidade de fortalecimento. Deus usa esses períodos de espera para nos moldar, nos ensinar paciência, confiança e perseverança. Reflita sobre quais habilidades
ou traços de caráter você pode estar desenvolvendo enquanto espera. Aproveitar esse tempo para se aproximar ainda mais dele, fortalecer sua fé e aprimorar aspectos pessoais que podem ser essenciais quando a resposta finalmente chegar. A espera pode ser difícil, mas é nela que Deus nos molda. Então a pergunta é: você está apenas esperando ou está se preparando? O que você pode fazer hoje para estar pronto para o amanhã? A preparação envolve não apenas a paciência, mas a ação consciente. O que você tem feito para crescer enquanto espera? Você pode aproveitar esse tempo para fortalecer sua fé, desenvolver novas habilidades e se aproximar de Deus através da oração e leitura da palavra. Grandes mudanças não acontecem de um dia para o outro, mas em pequenos passos diários que fazem toda a diferença. Talvez este seja o tempo perfeito para se reinventar, fortalecendo a sua mente e se tornando a melhor versão de si mesmo. A pergunta permanece: como você pode usar esse momento para crescer e se aproximar do propósito que Deus tem para a sua vida? Compartilhe aqui nos comentários o que você tem aprendido nesse tempo de espera. Vamos trocar experiências. Seu testemunho pode inspirar a fortalecer outras pessoas que estão passando por desafios semelhantes. Muitas vezes a sabedoria vem de onde menos esperamos, e sua experiência pode ser exatamente a resposta que alguém quer ouvir hoje. Vamos juntos aprender e crescer. E se este vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe, um grande abraço, sigam fortes, sigam motivados e até o próximo vídeo.